Ô, Pelo James, menos. eu vou trazer a pergunta da Aline, e depois, é claro que a gente não pode terminar essa live sem você falar de Califórnia. E eu tenho uma última pergunta também depois para o finalzinho. Mas vamos lá trazer a pergunta da Aline, contra a minha ansiedade aqui. Mr. Green, o Trump tem tomado várias ações que podemos ver no livro 1984, você deve ter lido, né? Do George Orwell. Isso tem sido discutido nos Estados Unidos? E como você vê isso? E ela termina agradecendo. Obrigada por vir hoje. Muito obrigada pelo comentário. Eu acho que sim, as pessoas estão muito conscientes. O que foi muito interessante? A palavra fascista. Porque nos Estados Unidos, quem usava a palavra fascista antes da eleição de Trump eram pessoas falando sobre a Segunda Guerra Mundial, fascismo na Europa, na Alemanha, na Itália, Espanha, Portugal, e quando você queria xingar o seu pai ou outra pessoa com quem você não gostava porque ele é muito conservador, então era fascista, qualquer pessoa. Era uma palavra usada sem pensar as implicações. Me chama muita atenção quando comentaristas nas redes sociais, não da esquerda, não pessoas que começaram a usar essa palavra descrevendo o que é Trump. Ou seja, muito consciente da maneira que ele está tentando implementar um sistema autoritário nos Estados Unidos. E essa linguagem foi utilizada entre os militares que foram assessores deles, que ele rompeu com eles, e as pessoas fizeram denúncias do Trump durante a campanha eleitoral o ano passado, chamando ele de fascista, dizendo, toma cuidado, essa cara é muito perigosa. Pessoa que foi chefe de gabinete militar dele, que falou isso. Então, é uma consciência muito grande das pessoas sobre isso. E outro elemento muito importante para saber, depois podemos falar sobre Nova York e Califórnia. O Trump ganhou as eleições prometendo resolver as questões da economia, coisa que ele não tem feito até agora. Ao contrário. E também com uma xenofobia contra os imigrantes, especialmente latino-americanos, 1.800.000 brasileiros, por exemplo, no país. Criando um discurso dizendo que os imigrantes eram todos criminais, estupradores, assassinos e tal. E cria uma ansiedade entre a população que é racista e ansiosa sobre o outro. Agora, hoje em dia, as pessoas estão mobilizadas na rua contra a imigração, que é o sistema de prender as pessoas com máscaras, blindado, prendendo as pessoas nas ruas, e as pessoas estão se organizando, por exemplo, numa comunidade, não necessariamente de latinos em Chicago, a comunidade se organiza com pitas, quando chega a imigração, eles pitam, e avisar as pessoas indocumentadas para se esconder, sair da rua, fica em casa, fica escondido. E as pessoas que são documentados, que são cidadãos, vão para a imigração, acercam os carros e começam a dizer vergonha, vergonha, vergonha. E muitas vezes há uma recuo, porque as pessoas que foram contratadas para fazer ficam com mal-estar sobre esse repúdio de pessoas brancos, não latinos, que estão repudiando essa política. E é uma coisa nacional, é uma coisa impressionante. E as pessoas ameaçam a ser presos, porque você tenta interferir na ação de um policial, você pode ser preso por de interferir na justiça, vamos dizer. Então, é uma coisa muito linda que está acontecendo em todo o país. É uma resistência. Não está reportado na Folha, no Globo News, em outros lugares, mas é uma realidade real que as pessoas estão vivendo em todo o país. Uma solidariedade que eu não esperava. Que bom, que ótimo. Xanda, vai! O que está acontecendo também, que é surreal, né? Quando a gente pensa em Estados Unidos, é surreal o que está acontecendo, né? Porque é um país que era um modelo democrático, né, James? O Trump, antes dele se envolver na política, né, ele já tinha uma história como empresário, super conhecido e tal. Você imaginou, eu quero ver se eu faço assim 3 perguntas em uma, sabe? Para poder aproveitar bem o tempo. Então, eu queria saber o seguinte, como ele é uma pessoa conhecida, né, nos Estados Unidos, e relativamente era admirado, né,
Eu digo assim, porque, né, dele participar de filme, de série e tal, e as pessoas colocarem... Não, as pessoas ricas, ele foi, que não era pobre, o pai deu 350 milhões de dólares para ele perdeu tudo em negócios mal feitos, mas ele criou uma imagem falsa que era um grande empresário, que sabia fazer as coisas bem, ele entrou em bancarrota 6 vezes, as pessoas de Nova York, eu moro em Nova York, as pessoas odeiam ele em Nova York, por quê? Ele fez tanto sacanagem com pessoas de Nova York, enganando, roubando, que ninguém quer saber dele em Nova York. Eu moro em frente de um prédio que tem o nome Trump. E os inquilinos, pessoas donas dos apartamentos, fizeram um processo contra o Trump para tirar o nome, porque o valor dos apartamentos diminuiu. Então eles falaram, a gente vai perder o valor dos nossos apartamentos de vários milhões de dólares, sei lá, e eles conseguiram tirar o nome de Trump, porque ele era tão queimado, porque ele é odiado em Nova York entre as pessoas que tiveram contato. Por exemplo, ele ia contratar uma pessoa para fazer alguma coisa no prédio. E depois ele diz, não gostei, eu vou pagar a metade. Se você não gostar, pode me processar. O cara vai pensar... Nossa! Isso! Talvez bilionário. Eu vou negociar com ele, eu recebo a metade do contrato. Ele fez isso constantemente. Então era muito difícil durante o tempo ter pessoas dispostas a trabalhar com ele, porque sabia que não seria pago. É um ladrão, um malandro. Nossa. Ladrão. Mas você imaginava ele com essa, né? Vou colocar entre aspas, né, essa admiração de alguns e tal, essa história, que ele fosse chegar à presidência e chegando fosse agir dessa forma, como praticamente um ditador, fosse fazer essa reviravolta no país, porque a gente tem visto acontecerem coisas nos Estados Unidos que, assim, você viria em outro lugar, mas não viria lá, normalmente, né? Isso, e eu quero também perguntar sobre o caso Epstein. Você acha que isso tem uma possibilidade de ajudar na queda do Trump, esse caso? Enfraquecimento de Trump, definitivamente. Eu queria só explicar uma coisa que é muito importante. Como existia o discurso nacionalista brasileiro, a noção do freiriano, da democracia racial, que sabemos hoje em dia, pela articulação de acadêmicos do movimento negro, é um discurso falso, que a escravidão brasileira era baseada no racismo contra o povo africano, que foram escravizados no Brasil, e sempre houve, depois, uma hierarquização, uma discriminação contra as pessoas pretas. Nos Estados Unidos, há uma ideologia racista muito embutida na cultura também, talvez mais violenta, porque houve apartheid nos Estados Unidos, que não houve no Brasil dessa maneira. De outra maneira, houve uma separação que eu podia chamar de um certo apartheid, que são as comunidades onde vivem as pessoas pobres e pretos. Agora, esse racismo embutido na sociedade, com outros fatores como a religião, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, sustenta esse movimento. E ansiedades também das pessoas brancas, famílias dos trabalhadores que, em outro momento, tinham um nível de vida bastante elevado, como trabalhadores com sindicato, com bom salário, eles perderam tudo isso, porque os empresários americanos perceberam que a mão de obra era muito cara nos Estados Unidos, então mandavam as fábricas para a China e outros lugares, quando começou a possibilidade de investir nesses países. Então, esse setor da sociedade americana perdeu poder aquisitivo e uma perspectiva que seria a sua vida pior do que dos seus pais ou dos seus avós. Havia uma degradação da realidade das pessoas. Isso cria ansiedade, e um cara como Trump, oferecendo soluções fáceis, ganhou essa popularidade, como Bolsonaro utilizou outras questões para atingir essa popularidade, e 49% da votação nas últimas eleições. Temos que lembrar isso. Agora, sobre Epstein, eu não sei se as pessoas estão acompanhando, mas basicamente é uma acusação contra o Epstein, que realmente traficava em mulheres e meninos, especialmente, e ele parece que ele tira fotos e usava essa possibilidade de pessoas ter acesso às mulheres para estrupá-las ou para abusá-las ou tratar
ter sexo com menores e tudo isso, para chantagear as pessoas, porque ele era muito rico e não se fica muito claro de onde conseguiu tanto dinheiro em tanto curto tempo. Então, durante muito tempo, os republicanos mobilizavam a sua base dizendo que Epstein recebia democratas, pessoas poderosas, nas suas orgias, nos seus eventos e tal. Então, o Biden não quis liberar os documentos que foram colecionados quando fizeram os processos contra o Epstein. E quando ele morreu na prisão, ele se suicidou, deve ter sido assassinado por alguém que não queria que ele revelasse os segredos que ele tinha, essa informação que ele tinha sobre as pessoas que ele solicitava acesso às meninas para esses estrupos, essas violações, assédios a elas. Porém, quando o Trump assume a Casa Branca e tem acesso à documentação, ele descobre que o nome dele está em muitos dos documentos que foram parte dessa investigação. Então, ele recusa de liberar esses documentos. E agora, a Câmara de Deputados conseguir um procedimento de 218 membros da Câmara pediram automaticamente ter uma votação sobre uma moção de liberar toda essa documentação que o Departamento de Justiça tem pelas investigações. Imaginando que nessa informação vai revelar que Trump estava envolvido em essas relações sexuais com menores, porque ele gosta de meninos mais jovens, ele já falou isso várias vezes. Ele até tem uma fixação com a filha dele, que é muito perverso também, a Ivanka Trump. Eu já vi sobre isso. Então, vi em entrevista ele falando umas coisas horrorosas, assim, chocantes mesmo. E vi fotos dele com meninas, assim, as fotos também são chocantes. E ele comprou a concurso Miss Universe justamente para ter acesso às mulheres, entrar nas camarinhos para vê-las nus e tal. Coisa horrível. O cara muito, nesse sentido, horrível. Porém, por enquanto, não tem nenhuma prova, nenhuma pessoa que denunciou ele dizendo eu tive sexo com ele, eu era menor de idade. E ele dizia, quando ele soube sobre o que Epstein estava fazendo, ele rompeu com ele. Só que agora, esses documentos que saíram ontem, indicar que ele manteve uma relação com Trump, com Epstein, sabia das coisas que Epstein estava fazendo e manteve uma relação com ele ao longo dos anos, que é uma indicação que ele sabia e que estava mentindo. Então, isso vai enfraquecendo o setor do Partido Republicano, conservador, moralista, e com razão, todo mundo chocado com essa violação das mulheres e das meninas. Então, isso causou uma certa ruptura, inclusive entre setores conservadores do Partido Republicano. Isso pode enfraquecer, sim, o governo dele. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!